Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 8 de maio. Maioria dos ministros do Supremo é contra a restrição de doação de sangue por homossexuais. Julgamento no plenário virtual deve ser concluído na noite de hoje. E você vai ver também. Ministro Celso de Mello dá prazo de 24 horas para Procurador-Geral da República se manifestar sobre pedidos do governo contra a entrega de vídeo de reunião citada por Sérgio Moro. Em videoconferência com a FEComércio de São Paulo, presidente do Supremo defende seguir ciência no combate à Covid-19. Conselho Nacional de Justiça suspende prazos de processos eletrônicos em estados em lockdown. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, pede manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre pedidos da Advocacia-Geral da União contra a entrega de vídeo de reunião entre Bolsonaro e ministros de Estado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem 24 horas para se manifestar a respeito do pedido feito pela Advocacia-Geral da União. Nesta sexta-feira, a AGU pediu ao ministro Celso de Mello que defina quem terá acesso ao conteúdo das gravações antes de elas serem entregues aos policiais federais responsáveis pela investigação. A AGU já havia solicitado que apenas os trechos que estão sob inquérito fossem entregues. Na reunião citada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro teria pressionado o Moro a trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a extinção do processo que questionava a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O ministro entendeu que, com a edição do decreto presidencial, tornando sem efeito a nomeação dele, o mandado de segurança perdeu o objeto. Isso significa que não há mais o que se decidir a respeito do caso. Termina nesta sexta-feira mais uma sessão do plenário virtual do Supremo. Na pauta, mais de 100 processos em julgamento. Entre eles, uma ação que questiona normas que restringem a doação de sangue por homossexuais. Esse é o tema do comentário de hoje da nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. E foi concluído essa semana no plenário virtual o julgamento de mais uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Edson Fachin. Trata-se de uma ação que questionava dispositivos de uma portaria do Ministério da Saúde e dispositivos de uma resolução da Anvisa que proibiam que homens que tivessem tido relação sexual com outros homens no período de 12 meses ficariam impossibilitados de doar sangue. Segundo o partido autor, as normas violariam diversos dispositivos e princípios constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, isonomia, princípio da proporcionalidade, além de restringir a essas pessoas o exercício da solidariedade humana. Em outubro de 2017, no plenário físico, o ministro Edson Fachin iniciou o julgamento declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos por serem absolutamente discriminatórios. Naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência por entender que o prazo de 12 meses efetivamente deve ser declarado inconstitucional, porque é absolutamente desproporcional. Exigir-se a abstinência de 12 meses seria um excesso, mas que considerava que a norma proibitiva da Anvisa poderia ser mantida desde que esse sangue doado fosse testado antes a qualidade desse material de ser encaminhado ao receptor. O julgamento foi suspenso naquela ocasião em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes e retornou nessa semana no plenário virtual. Tanto o ministro Gilmar Mendes quanto o ministro Dias Toffoli votaram acompanhando o relator e já formando uma maioria absoluta necessária para se declarar que essas normas são inconstitucionais e, portanto, incompatíveis e não podem ser mantidas no ordenamento jurídico brasileiro. Só que para se retirar a eficácia dessas normas, é preciso ainda que o julgamento seja encerrado e que seja publicada a ata do julgamento em que discutidos e votados pela inconstitucionalidade. Então, assim que publicada a ata desse julgamento, os dispositivos, tanto da portaria do Ministério da Saúde quanto da Anvisa, proibindo que homens que tenham relação com outros homens no prazo de 12 meses, ainda assim podem efetuar a doação de sangue.
Neste sábado, o sistema de julgamento em ambiente virtual do Supremo Tribunal Federal vai ser atualizado. A partir de amanhã, o relatório e a íntegra dos votos dos ministros vão estar disponíveis no site do Supremo durante a sessão. O objetivo é dar mais transparência e publicidade ao procedimento e permitir que advogados, procuradores e defensores possam atuar nas sessões por meio eletrônico de forma parecida à que fariam nas sessões presenciais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou na manhã de hoje de reunião por videoconferência do Conselho Superior de Direito da FEComércio, Federação do Comércio do Estado de São Paulo. No encontro, juristas criticaram o excesso de atribuições ao STF e fizeram uma defesa da Suprema Corte do país. Eles discutiram a situação do país frente à pandemia do coronavírus. O ministro Dias Toffoli disse que é preciso ouvir e seguir a ciência no combate à pandemia da Covid-19 e observar as recomendações de distanciamento social das autoridades de saúde e sanitárias. O ministro Dias Toffoli foi convidado a participar da reunião para falar sobre os problemas decorrentes da pandemia do coronavírus e sobre a visão do Supremo Tribunal Federal em relação ao equilíbrio e à harmonia dos poderes. Durante o debate, juristas contestaram críticas que vêm sendo feitas ao Supremo. A professora Ivete Senise defendeu a necessidade de buscar formas para esclarecer melhor a sociedade sobre a importância do órgão máximo do judiciário do país. Uma estratégia não somente para a defesa do Supremo Tribunal Federal na sua atuação, mas também para esclarecer a comunidade em geral e aquelas áreas que costumam fornecer esses ataques da importância do Supremo no Estado democrático de direito, para o balanceamento dos poderes e também para que a comunidade saiba que o Supremo é o nosso último guardião e é necessário para que os poderes possam harmonicamente atuar em conjunto. O presidente do STF lembrou que esses ataques não são novos, nem isolados. Esses ataques não começaram de hoje. São incompreensões de decisões do passado, de um processo longo e histórico, né? De pessoas, por exemplo, que foram condenadas pelo Supremo e que então atacavam o Supremo. Também não é algo isolado. Assim como fake news não é algo isolado no Brasil, assim também os ataques às instituições não é algo isolado e privilégio brasileiro. Agora, atacar o Supremo é atacar a democracia. O presidente do Conselho, Ives Gandara Martins, criticou o excesso de atribuições ao Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, faz com que a Corte fique sobrecarregada. O que me parece fundamental é exatamente rever um pouco as atribuições que foram excessivas e que os ministros queriam que essas contribuições não fossem perdidas e foram acrescentadas novas atribuições em decorrência do tamanho da Constituição. O ministro Dias Toffoli concordou e, ao falar das questões envolvendo federalismo, criticou a judicialização de temas que, segundo ele, não deveriam ficar sob responsabilidade do STF. Quando o gestor não sabe o que fazer, ele manda para o jurídico. Porque se ele sabe o que fazer, ele faz. Ele não precisa do jurídico. O jurídico só vai dizer se ele está fazendo dentro da legalidade. Mas quando ele não sabe o que fazer, né, para o futuro, às vezes, ele manda para o jurídico e quer que o jurídico resolva. Porque a política falhou. Se tudo vai parar no judiciário, é porque os outros meios de resolução dos conflitos falharam. Então, não transfira a falha para o judiciário. Depois não vem dizer que o judiciário errou, o judiciário invadiu, o judiciário ele não deveria ter tratado desse assunto. E você vai ver a seguir, governo federal recorre ao STJ para suspender a entrega de exames do presidente Jair Bolsonaro. Justiça é tratar o outro com igualdade, sem discriminação, sem fazer distinção das pessoas. A Advocacia Geral da União pediu ao Superior Tribunal de Justiça que suspenda a liminar que determinou a entrega de exames de coronavírus feitos pelo presidente Jair Bolsonaro.
Decisão da Justiça Federal em São Paulo obriga a apresentação dos testes do presidente, que afirma ter tido resultado negativo para a Covid-19. O pedido foi feito pelo jornal Estado de São Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação. A AGU sustenta que não existe obrigação legal para fornecer os exames e que na própria lei está expresso o dever de se respeitar a intimidade e a privacidade das pessoas. O relator do recurso é o presidente do STJ, ministro João Otávio Noronha. A Justiça de Minas Gerais determinou o pagamento de 5 milhões de reais de indenização a uma mulher que perdeu o marido, a irmã e o filho de 1 ano de idade no rompimento da barragem de rejeitos de minério da Vale. A tragédia que ocorreu em Brumadinho no ano passado deixou 259 mortos. A decisão é da primeira vara civil criminal e da infância e juventude de Brumadinho, em Minas Gerais. Além da indenização de 5 milhões de reais pelas mortes do marido, da irmã e do filho de 1 ano, a Justiça determinou que a Vale, empresa responsável pela barragem de Córrego do Feijão, pague mais 650 mil reais, referentes aos prejuízos causados ao local onde a mulher vivia, a perda da casa e danos estéticos. A empresa também vai ter que indenizar a moradora pelos danos materiais provocados pelas mortes. O rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorreu no dia 25 de janeiro do ano passado e deixou 259 mortos. 11 pessoas ainda são consideradas desaparecidas. A Vale ainda pode recorrer dessa decisão. A Companhia de Alimentos BRF vai ter de pagar indenização a uma empregada que precisava circular com roupas íntimas junto aos colegas durante a troca para vestir o uniforme. O caso foi julgado no Tribunal Superior do Trabalho. A empregada trabalhava na unidade da BRF em Rio Verde, no estado de Goiás. De acordo com a reclamação trabalhista, no frigorífico, os empregados precisavam passar pelo procedimento de barreira sanitária, exigido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No entanto, a empregada relatou que os trabalhadores eram obrigados a andar em roupas íntimas durante o processo e precisavam ficar despidos junto de outros colegas a usar chuveiros sem porta. O pedido foi negado em primeiro e em segundo grau. Mas no Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma teve entendimento contrário e aceitou o pedido da empregada. Os ministros observaram que a empresa deveria utilizar métodos que atendessem às normas de higiene, mas não submetessem os empregados a constrangimentos. A BRF recorreu à seção 1 de dissídios individuais do TST, alegando divergência jurisprudencial. O relator do caso na SDI1, ministro Alexandre Ramos, explicou que as decisões apresentadas pela empregadora não tratavam da mesma situação e, por isso, não demonstravam divergência. Com isso, o recurso da empresa não foi aceito e foi mantida a condenação que obriga a BRF a indenizar a empregada. Por causa do lockdown implantado em vários estados brasileiros, o Conselho Nacional de Justiça editou nova resolução suspendendo os prazos dos processos eletrônicos enquanto durar o isolamento social. Isso vale somente para os estados com lockdown. Nos demais, os processos eletrônicos voltaram a correr desde o último dia 4. A edição da norma determinou a suspensão dos prazos dos processos físicos e eletrônicos nos locais onde o lockdown foi decretado. Essa determinação vai permanecer enquanto durar a restrição. O objetivo da prorrogação dos prazos processuais é preservar a saúde das pessoas, impedindo o contágio por Covid-19, mas também garantir o acesso à justiça. Além disso, o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, prorrogou outras 2 resoluções que estabeleceram regras de funcionamento do judiciário, entre elas o teletrabalho e o funcionamento da justiça em sistema de plantão. Permanece também a realização de sessões por videoconferência, assegurando o direito de sustentação oral dos advogados, desde que requerida com antecedência. Nessa resolução, o ministro Dias Toffoli determinou ainda que a Justiça priorize casos de pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 e que o benefício não seja objeto de penhora por causa da urgência e do caráter alimentar. E caso tenha sido bloqueado, deve ser liberado em no máximo 24 horas. Fortaleza é a terceira capital do país a adotar o lockdown. A estratégia impede a circulação de pessoas em espaços públicos
com exceção dos serviços essenciais. A medida é adotada também em outras cidades para conter o avanço do novo coronavírus. O governo de São Paulo prorrogou a quarentena em todo o estado até 31 de maio. Apenas os serviços essenciais, como farmácias, supermercados e postos de gasolina, continuam funcionando. A prorrogação é por causa do crescimento de casos confirmados e de mortes pelo novo coronavírus. Segundo o governador João Dória, o aumento na região metropolitana foi de 760% em 30 dias. O governador não descarta a possibilidade de lockdown, mas nesta sexta-feira, parlamentares do PT pediram na Justiça essa medida na cidade de São Paulo e na região metropolitana. Segundo eles, a adesão ao isolamento social de 50% é muito baixa, quando o ideal é de 70%. E, em média, o número de mortos na capital dobra a cada 5 dias. Vale lembrar que algumas cidades brasileiras já decretaram um lockdown, entre elas São Luís, no Maranhão, Belém, no Pará e Fortaleza, no Ceará. E no próximo bloco, portaria proíbe a cremação de corpos não identificados durante crise sanitária da Covid-19. E agora, no intervalo, você assiste a mais um episódio do Aqui Tem Justiça. Em Goiás, a Justiça do Estado trabalha para o retorno de presos ao convívio social. Eu volto já. Justiça é cumprimento da lei, da ordem, fazer o que é certo. Uma portaria conjunta entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Saúde proíbe a cremação de corpos não identificados durante a pandemia do novo coronavírus. A portaria foi publicada no Diário de Justiça e assinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, e pelo ministro da Saúde, Nelson Teich. O documento aponta como devem ser os procedimentos para sepultamento de corpos não identificados durante a pandemia da Covid-19. Os principais pontos são: autorizar notificação de óbito pela coordenação cemiterial do município na ausência de familiares ou pessoas conhecidas do falecido. Detalhe o protocolo para preenchimento de prontuário com o maior número de informações possíveis, desde documentos pessoais até estatura e roupas usadas pela vítima. Proíbe a cremação de corpos não identificados para garantir uma eventual exumação. O objetivo foi impedir a violação de direitos humanos, compromisso assumido pelo Estado brasileiro, compromisso este celebrado internacionalmente. Também destacamos que, segundo o documento, na hipótese de ausência de familiares ou pessoas conhecidas do falecido, ou em razão de exigência de saúde pública, as unidades notificadoras de óbito podem encaminhar à coordenação cemiterial do município os corpos para sepultamento com a prévia lavratura do registro civil de óbito e, quando não for possível, apenas com a declaração de óbito devidamente preenchida. A campanha Comunidade Solidária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal já distribuiu 600 cestas para famílias carentes. É uma iniciativa da Vara de Infância e da Juventude, depois que a pandemia do coronavírus trouxe o distanciamento social e as famílias ficaram ainda mais necessitadas de alimentos e produtos de higiene e limpeza. A repórter Viviane Novaes reuniu depoimentos de famílias cheias de gratidão com a ajuda que receberam. Francisca dos Santos, desempregada, moradora do Itapuã, na periferia de Brasília. Aqui, ela divide um lote com filhas e netos. Francisca conta que depois da pandemia, o alimento começou a faltar na mesa. Minha casa é simples, muito simples, não tenho luxo, sempre eu só penso mesmo no alimento, porque é difícil a gente estar em casa sem um alimento para dar para as crianças comer. A cesta básica já chegou para ela e cerca de 600 famílias do Distrito Federal. A campanha Comunidade Solidária conta com uma rede de entidades sociais e líderes comunitários. Garantir a segurança alimentar dessas famílias nas comunidades do Distrito Federal, todas as regiões que estão envolvidas
E assim vamos somar nossos esforços, nos unir, fortalecer essa rede de apoio, essa rede de colaboração, de solidariedade e de amor. Outro parceiro é este cartório de Brasília. Virou ponto de coleta das doações de alimentos, produtos de limpeza e higiene. Voluntários também pegam as doações em casa. Dona Maria Dalva, de 64 anos, é uma das beneficiadas. Não trabalha fora e o marido está doente. Essa cesta vai ser para mim comer e o dinheirinho que eu pegar vai ser para comprar os remédios para nós dois, que eu sou diabética, pressão alta, depressão, coração. E muito obrigado, ter umas criancinhas para cuidar. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. E muita gente, mas muita gente mesmo, ainda precisa de ajuda. Até agora, a campanha identificou 4.000 famílias em situação crítica de vulnerabilidade social. E tudo isso demonstra a responsabilidade social do Poder Judiciário e de todos que colaboram com essa campanha. Mas, infelizmente, os desafios continuam e são muitos, e por isso reiteramos o convite a todos que puderem se juntar a nós nessa corrente do bem, fraterna e solidária. Essas famílias demonstram gratidão e elevam as preces para o alto a quem ajudou. A gente que tem criança dentro de casa sabe como é importante o alimento dentro de casa, porque eles não querem saber de onde vem, eles só pedem, né? Aí você tem que se virar e tem que ter dentro de casa. Então, graças a Deus, chegou no momento certo. Eu estou aqui para agradecer. Muito obrigada. E Deus abençoe vocês. Além de alimentos, produtos de higiene e de limpeza, a campanha Comunidade Solidária aceita doações em dinheiro. Quem puder ajudar, é só ligar para o telefone que aparece aí na tela. 61 99218 5601. O Conselho Nacional de Justiça escolheu o dia 10 de maio para celebrar o Dia da Memória do Poder Judiciário. A ideia é ter um calendário anual para homenagear e preservar a memória da justiça brasileira. Valorizar a arte, a cultura e o patrimônio. O conceito de cidadania para o Superior Tribunal de Justiça vai além do dever dos julgamentos. São várias as iniciativas que o STJ mantém para aproximar o tribunal do cidadão. E mais, preservar a memória da justiça brasileira. Você trabalhar dentro de uma organização a memória como um valor é uma forma de revigorar e de dar visibilidade à identidade dessa organização dentro do campo social. Preservar a memória do Poder Judiciário é tão importante que o Conselho Nacional de Justiça escolheu o dia 10 de maio para comemorar a data. O dia foi escolhido por ser o mesmo da criação da Casa da Suplicação do Brasil, a primeira instituição superior criada no Judiciário brasileiro em 1808. De lá para cá já são 212 anos de história. O objetivo é criar um calendário anual para homenagear e preservar a memória, o acervo documental dos tribunais e o legado das personalidades que marcaram a história da justiça brasileira. Entre as iniciativas do Tribunal da Cidadania foi criado o Museu do STJ, que funciona desde 1990. O espaço é aberto ao público e tem exposições permanentes sobre a Corte atual e o antigo Tribunal Federal de Recursos. É possível encontrar objetos antigos, conhecer como eram as salas de julgamento e os gabinetes dos ministros. Entrar no museu é como voltar no tempo e conhecer um pouco mais da história da justiça brasileira. É uma forma também de você reconhecer a mudança das práticas e a evolução dessas práticas dentro das instituições. Parte, por exemplo, do acervo do Museu do STJ é dedicada à preservação da memória do antigo Tribunal Federal de Recursos, que foi um tribunal extinto com a Constituição de 1988, né? Mas do qual o STJ herdou a estrutura material e humana desse tribunal. 1.700 livros fazem parte do acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, que é referência na área jurídica e tem por missão oferecer informação em doutrina e legislação no apoio das atividades do tribunal. Além do acervo físico, são mais de 100.000 documentos jurídicos em formato digital, disponíveis na Biblioteca Digital, a ABDJUR, que coleta, armazena e preserva documentos produzidos ou mantidos pelo STJ, permitindo que o cidadão possa ter acesso a todo esse material. São cerca de 700.000 acessos por mês.
Tanto a biblioteca quanto o museu são espaços para a população. É o STJ cumprindo sua missão de aproximar a justiça do cidadão e manter a história do judiciário viva. E este foi o Jornal da Justiça de hoje. Mas não se esqueça, mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. 61 99260 6116. Boa noite, bom fim de semana.